Imagine descobrir que o mundo quase acabou e que você só está vivo hoje porque uma única pessoa, em uma sala escura, decidiu não apertar um botão. Isso não é roteiro de filme de Hollywood. Aconteceu de verdade. Em uma madrugada fria e silenciosa, o destino da humanidade esteve nas mãos de um homem que precisou tomar a decisão mais difícil da história. Para entender a gravidade desse momento, precisamos voltar no tempo, para a época da Guerra Fria. Durante décadas, Estados Unidos e União Soviética viveram sob uma sombra de desconfiança mútua, uma tensão constante que parecia poder explodir a qualquer segundo. O mundo estava dividido em dois. E ambos os lados possuíam arsenais nucleares capazes de aniquilar a civilização várias vezes. A doutrina da época era a destruição mútua assegurada. Isso significava que se um lado atacasse, o outro responderia com força total, garantindo que ninguém sairia vencedor. Tsaria Ofem. As cidades seriam varridas do mapa, a atmosfera se tornaria tóxica e os poucos sobreviventes enfrentariam um inverno nuclear sem fim. Em cada capital, generais e presidentes tinham planos de contingência, protocolos rígidos para reagir em questão de minutos. Um erro, um único alarme falso, poderia desencadear uma reação em cadeia irreversível. E, em uma madrugada aparentemente comum de setembro de 1983, em um bunker secreto perto de Moscou, o erro aconteceu. Na noite de 26 de setembro de 1983, o sistema de alerta antecipado da União Soviética começou a gritar. Luzes vermelhas piscaram freneticamente. Sirenes soaram. Na tela principal, uma mensagem apocalíptica apareceu. Ataque de míssil detectado. O sistema indicava que um míssil balístico intercontinental havia sido lançado de uma base americana. Logo em seguida, outro e mais um. No total, 5 mísseis estavam a caminho do território soviético. De acordo com o protocolo militar, a resposta deveria ser automática e imediata. A doutrina era clara. Ao confirmar um ataque nuclear inimigo, a União Soviética deveria lançar um contra-ataque massivo. Antes mesmo que os mísseis americanos atingissem seus alvos, não havia tempo para hesitar, para consultar superiores ou para buscar uma segunda opinião. A janela de decisão era de apenas alguns minutos. Qualquer demora poderia significar a aniquilação total da capacidade de resposta soviética. A engrenagem da guerra nuclear, construída ao longo de décadas, havia sido ativada. O fim do mundo estava programado para começar. No centro desse caos, sentado em uma cadeira diante de painéis piscantes, estava o tenente-coronel Stanislav Petrov. Ele era o oficial de serviço no comando do Centro de Alerta Precoce naquele dia. Todos os olhos na sala se voltaram para ele. Seus subordinados esperavam a ordem. A confirmação para repassar o alerta aos seus superiores, que por sua vez dariam a ordem final para o lançamento dos mísseis soviéticos. A pressão sobre Petrov era inimaginável. Ele tinha o peso do mundo nos ombros. Se o ataque fosse real e ele não fizesse nada, seu país seria destruído e ele seria lembrado como o homem que falhou em seu dever. Mas se o alarme fosse falso e ele desse o alerta, desencadearia uma guerra nuclear que mataria bilhões de pessoas. Ele olhava para a tela, para as luzes, ouvia as sirenes e o som dos telefones tocando. Cada segundo que passava era uma eternidade. Ele tinha apenas alguns minutos para decidir. Se estivesse errado, o mundo, como o conhecemos, deixaria de existir. Enquanto o pânico se instalava ao seu redor, algo na mente de Petrov dizia que aquilo não estava certo. Ele começou a analisar a situação com uma calma quase sobre-humana. Primeiro, o sistema era novo.
e ele sabia que novos sistemas poderiam ter falhas. Segundo, e mais importante, a natureza do ataque parecia estranha. Apenas 5 mísseis? Se os Estados Unidos quisessem iniciar uma guerra nuclear, eles lançariam um ataque massivo, com centenas, talvez milhares de mísseis, para garantir que a capacidade de resposta soviética fosse completamente neutralizada. Um ataque com apenas 5 mísseis não fazia sentido estratégico. Era como tentar derrubar um gigante com um estilingue. Seria um ato suicida. Seu treinamento militar e seus instintos gritavam que aquilo era um erro. O sistema de computador dizia uma coisa, mas a lógica humana dizia outra. Petrov decidiu confiar em si mesmo, contra todas as regras, contra o protocolo, contra a pressão de seus colegas. Ele pegou o interfone e reportou aos seus superiores que o alarme do sistema era falso. Ele não apertou o botão, ele apostou a vida de toda a humanidade em seu palpite. Os minutos que se seguiram foram os mais longos de sua vida. Ele e sua equipe esperaram, com os corações na boca, olhando fixamente para os radares terrestres. Se os mísseis fossem reais, eles apareceriam nos radares em breve. Mas os minutos passaram e nada. Silêncio. Os radares permaneceram limpos. Não havia mísseis no céu. Petrov estava certo. O alívio na sala foi imenso. Mais tarde, uma investigação revelou a verdade surpreendente. O sistema de satélite havia confundido o reflexo da luz do Sol em nuvens de alta altitude com o lançamento de mísseis. Um fenômeno natural, uma anomalia atmosférica, foi interpretado pela máquina como o início do apocalipse. Um erro de computador, um bug no software, quase destruiu o planeta. A decisão de Petrov de confiar em seu julgamento, em vez de seguir cegamente a tecnologia, salvou a todos nós de uma catástrofe inimaginável. El se tornou, naquele momento, o homem que salvou o mundo. E sabe qual foi a parte mais chocante dessa história? Stanislav Petrov não foi celebrado como um herói. Pelo contrário, quando seus superiores investigaram o incidente, ele foi repreendido oficialmente. Ele havia desobedecido ordens e violado o protocolo militar. Ao registrar o incidente em seu diário de bordo, ele expôs as falhas do sofisticado e caríssimo sistema de alerta soviético, o que foi uma grande vergonha para os militares. Em vez de uma medalha, ele recebeu uma reprimenda por preenchimento incorreto da papelada. Pouco tempo depois, ele foi transferido para um posto menos importante e acabou se aposentando precocemente. Por muitos anos, o incidente foi mantido em segredo absoluto. O mundo continuou girando, sem saber o quão perto chegou do fim e sem conhecer o nome do homem que o salvou. Petrov viveu o resto de sua vida em relativo anonimato, em um pequeno apartamento nos arredores de Moscou, e só veio a falecer em 2017. A história de Stanislav Petrov nos força a uma reflexão profunda. A humanidade sobreviveu àquele dia não por causa de sistemas infalíveis ou protocolos perfeitos, mas por causa da falibilidade e da intuição de um único ser humano. Um homem que, sob a mais intensa pressão, ousou pensar por si mesmo, questionar a máquina e escolher a humanidade em vez do procedimento. Este evento nos mostra o perigo de entregar decisões de vida ou morte a sistemas automatizados. Às vezes, o bom senso, a intuição e a coragem de quebrar as regras são as únicas coisas que nos separam do abismo. Isso nos faz pensar quantas outras decisões silenciosas
tomadas por pessoas anônimas ao longo da história, mudaram o destino do mundo sem que nós nunca ficássemos sabendo? Se essa história incrível te surpreendeu e te fez pensar, não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas a conheçam. E agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se você estivesse no lugar de Stanislav Petrov, com todas as sirenes tocando e o protocolo dizendo para reagir. Você teria apertado o botão? Obrigado por assistir e até a próxima.